Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui trazendo mais um vídeo. Agora para falar um pouco da minha querida cidade de Belo Horizonte, em que eu tenho uma missão e por isso eu preciso do apoio de vocês. Então compartilhe esse canal com o máximo de pessoas possíveis. Minhas redes sociais também me siga nelas para mais conteúdo sobre política. Né? E atualmente a gente teve uma polêmica, né, recentemente, nos últimos 2, 3 dias, sobre a questão do corte da poda de árvores, não só poda, mas corte de árvores no entorno do Mineirão. A primeira coisa que eu quero falar é, obviamente, né, do próprio corte de árvores, mas Belo Horizonte tem um levantamento das árvores, né, a responsabilidade da prefeitura ter o acompanhamento de saber quantas árvores tem e também fazer o acompanhamento para saber se elas estão saudáveis para continuarem no local que elas estão, que não causem nenhum tipo de risco de queda, que possa causar prejuízos patrimônio privado, público, ou até algum tipo de acidente mais grave com alguma pessoa, algum transeunte, um veículo. E apesar desse número absurdo, a cidade, o bairro chamado Cidade Jardim aqui de Belo Horizonte, que é para ser considerado um dos bairros mais arborizados da cidade. Inclusive, Belo Horizonte já ganhou prêmios por ser uma das cidades ou a cidade mais arborizada do Brasil por várias vezes. E continua entre os top 10 com certeza, mas nós temos percebido, nós Belo Horizontinos, se você é de Belo Horizonte, capital mineira, coloque nos comentários embaixo se você também percebeu o mesmo que eu. Há uma, desde o do primeiro mandato do ex-prefeito Calil, e agora também com o Fuad, continua isso, há um excesso de corte de árvores na cidade de Belo Horizonte nos períodos mais quentes da cidade. O que tem, com certeza, corroborado para que as temperaturas e a sensação térmica da cidade tenha alcançado suas máximas ultimamente com muita frequência. É, e isso é um fato importante para a gente trazer e falar um pouco sobre isso. Então, não só por você ser um ambientalista, né, um ambientalista bobo, que você só fica criticando sem pensar muito bem nos impactos, simplesmente é porque você acha que a árvore tem que ficar lá e é isso. Tem os seus pontos positivos e negativos quando você faz uma remoção de uma árvore. Né? Aí a gente vai entrar nesses dados aqui, mas primeiro eu quero falar o motivo pelo qual essa remoção dessas árvores no entorno do Mineirão e nas proximidades da Pampulha, claro, porque eles estão próximos um do outro, e também da Universidade Federal de Minas Gerais. Por que foi feita a remoção, né, do campus principal da universidade? Por que foi feita essa remoção? Essa remoção foi feita porque a cidade de Belo Horizonte ela firmou com a Stock Car Brasil 5 anos do evento aqui na cidade. Né? Então, com certeza teremos pelo menos uma etapa da Stock Car Brasil aqui na capital mineira. E dentro disso, né, entre os dias 15 e 18 de agosto ainda, que vai haver vai ter a primeira corrida, né, a primeira etapa aqui na cidade. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi sobre a novidade ainda no ano passado. Acho super importante porque a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque Belo Horizonte, apesar de ser a capital, né, e estar dentro, obviamente, do segundo estado de maior arrecadação, segundo ou terceiro às vezes, de maior arrecadação para a União em termos de valor, né, de riqueza, a capital mineira, ela não chega nem entre as 10 cidades mais que produzem mais valor para a União, para o Estado, que seja. O que para mim é inconcebível uma capital de uma cidade não ter capacidade de geração de riqueza e valor. Mas não é a qualquer custo não. Tá? Antes que você me julgue e fale, pô, então você está falando que você concorda com a arrancação de árvores, né? Umas terminologias mineiras para você que não é de Belo Horizonte, de Minas, provavelmente não vai entender. Mas eu não concordo, não. Eu acho que precisa ser feito um estudo, precisa ser reconhecido, precisa ouvir as partes. E houve recentemente na esgotosfera da internet, que é o Twitter, né, atualmente, tem muitas pessoas intolerantes e estúpidas naquela rede. E essas pessoas, saiu uma notícia, né, de que a reitora ou alguém importante da diretoria da Universidade Federal de Minas Gerais, do campus específico da região da Pampulha, ela criticou porque ela não foi ouvida. E pode até ser verdade que ela não foi ouvida, mas aí eu queria trazer um dado muito importante aqui, né, que foi declaração da própria prefeitura de Belo Horizonte para o jornal Estado de Minas, né, que eu vou usar como referência aqui para poder citar algumas questões importantes que a gente precisa também trazer à tona. Né. A primeira parte é que a prefeitura garantiu que outras 808 árvores serão plantadas, né,
por conta do impacto causado pela remoção das 63 espécies removidas do entorno do Mineirão. Elas serão replantadas provavelmente no entorno do Mineirão, obviamente, e acredito eu que em outras partes nas proximidades, porque também não vai caber 808 árvores lá nos locais onde foram removidas as 63 árvores, né? Eu adoraria ter túneis de árvores aqui na cidade. A cidade tem toda a capacidade para isso, principalmente a região do Mineirão. Eu acho que ficaria legal, ficaria arquitetonicamente falando, seria algo atrativo, bonito e também agradável, é claro. Mas além disso, isso é uma ideia que eu tenho, eu acho fantástico. Eu gosto desse tipo de arquitetura, né, que utiliza a natureza a seu favor, até porque a gente precisa saber aprender a coexistir nesse sentido. Primeiro ponto, por que foi removida as árvores? Eu não entendo. Né? Você vai falar assim, mas aí tem a conclusão, o pessoal da Stock Car, o pessoal de Belo Horizonte chegou num consenso que era melhor remover por seguranças. Vocês já viram vídeos de rally, de campeonato mundial de rally? Nenhum campeonato mundial de rally arranca árvore para poder ficar passeando pela cidade, entendeu? Os campeonatos mundiais de rally, eles têm o circuito deles definido numa estrada, né? E os motoristas, os pilotos batem em árvore, capotam o carro em ribanceira abaixo. E isso daí não impede que o evento aconteça, né? Então eu acho que, na minha opinião, né, eu defenderia o evento, mas não concordaria com a remoção de nenhuma árvore. Até porque não há necessidade, de fato, de ser removida essas árvores. Você vai falar assim, mas é perigoso para o motorista. Claro que é perigoso, mas é perigoso para qualquer motorista. Né? Então quer dizer que a gente vai ter que arrancar todas as árvores da cidade? Aí você vai falar assim, é melhor não arrancar. Então se você não vai tirar as árvores de toda a cidade, porque é perigoso para qualquer motorista, então chegamos a um consenso, né? Chegamos a um consenso de que não precisa remover a árvore porque não é corriqueiro. Primeiro ponto. O segundo ponto é que são pilotos profissionais. Os caras são bons no que eles estão fazendo. O terceiro ponto é que os carros são extremamente protegidos com suas gaiolas de proteção. Né? E um outro ponto muito importante é que se você bater de forma violenta com esses veículos, até em alambrados, em guardrails, né? Esqueci o nome, o termo, mas existem aquelas proteções de corrida. Os pneus também, apesar de serem pneus, né? Você pensa assim, mas é maleável, é borracha, mas ainda assim, dependendo da velocidade, a física explica isso, você vai causar um impacto muito forte também contra o piloto. Então, só porque é uma árvore, né? Você vai pensar assim, é praticamente um poste. Você vai arrancar os postes, você vai tirar os postes do entorno do Mineirão, que inclusive eu acho que deveria ser removido de toda a cidade, não só do Mineirão. Né? Já foi comprovado de que não é mais oneroso do que manter esse monte de poste fiarada para todo lado, espalhada pela cidade. Então, não. Se você me perguntasse, eu não sou a favor da remoção das árvores pelo evento. Eu acho que o evento tem tudo para dar certo. Ele é extremamente importante para a cidade, para a economia da cidade. Não só isso, né? Não só para a economia, mas também para você trazer eventos para uma cidade que, para quem mora em Belo Horizonte, sempre disse e vai continuar dizendo que é uma cidade morta, que não tem nada. Então esse tipo de evento faz com que a cidade seja mais viva, né? Faça com que a população participe mais da cidade, isso é muito importante. Como sociedade, né? A gente precisa crescer nesse sentido também. Então, eu queria mostrar para vocês o que eu falei para corroborar com o que eu tinha dito, né? O World Rally Championship, então é um campeonato mundial de rally, né? Olha só o local que esses pilotos dirigem, alcançando velocidades de até 200 e poucos quilômetros por hora, até mais do que 200 e poucos. Olha só olha para você ver o lugar, né? E você pode chamar os caras de doido, mas é a profissão deles, eles gostam disso. Então, e eles sabem do risco, né? E é muita irresponsabilidade, seria muita irresponsabilidade de um motorista desse, de um piloto desse, discordar, né?
isso aqui eu queria mostrar rapidamente, vários acidentes, capotando, olha lá, bateu na árvore, ribanceira abaixo, né, e atropela a pessoa. Isso é muito comum, né? Muito comum não, mas acontece e faz parte do evento. Isso daí você mitiga, você diminui que a probabilidade disso aconteça, mas vai acabar acontecendo. Então, eu acho que o recado tá dado, a comparação é válida, até porque os tipos de veículos são parecidos. Acredito que as proteções dos veículos de rally, para ser sincero, são mais... eu não tenho justa causa para dizer disso, mas eu acredito que seja sim uma gaiola de proteção maior, de melhor proteção do que os dos carros de Stock Car. Eu posso estar errado, se você sabe mais sobre isso, coloque nos comentários e me corrija, por favor, tá? Ou se você concorda também, coloque sua opinião se você acha que é necessário tudo isso e tudo mais, né? Vou falar do povo bobo. Foi mais ou menos 30 pessoas lá. A polícia municipal e a polícia militar, elas já estavam no local porque provavelmente a gente imaginava que fosse acontecer isso. Um bando de povo à toa, que não tinha mais o que fazer, não estava trabalhando, e foi lá protestar. Por que eu digo que esse povo é à toa e foi lá protestar e reclamar sobre uma coisa que já estava decidida e não ia mudar por qualquer protesto e reclamação que eles fizessem? Porque isso aqui já estava definido pela Câmara dos Vereadores, juntamente com o prefeito, e a Comissão de Meio Ambiente da cidade de Belo Horizonte, que é composta por 2 pessoas. Eu vou trazer essas 2 pessoas mais para frente. Mas primeiro eu quero ler um pouco mais da reportagem, para a gente entender. A etapa só vai acontecer dia 15 e 18 de agosto na cidade de Belo Horizonte. Até lá, a administração municipal garantiu que outros 745 exemplares serão plantados. 688 pela empresa responsável pelo evento, ou seja, boa parte da responsabilidade, pouco custeio para a cidade de Belo Horizonte para refazer isso daí, e 120 pela Minas Arena, ou seja, nenhuma da cidade de Belo Horizonte. Essa 120 Minas Arena é a responsável pela administração do Mineirão e do seu parque ao entorno, né? O parque de eventos ali, que tem aquela área aberta, para quem já veio no Mineirão sabe do que eu estou falando. Nesta quarta-feira, dia 28, a PPH iniciou a retirada das árvores, e 55 foram retiradas pela prefeitura e 8 pela Minas Arena. Eu acho que a prefeitura não tinha que remover nada, isso aqui tinha que ser tudo de responsabilidade desse pessoal. Ainda repito, não sou a favor da remoção dessas árvores, eu acho que não tinha necessidade. Em coletiva de imprensa essa tarde, dia 28, o secretário de Melo, ambiente da capital, o secretário de Meio Ambiente de Melo, o secretário de Meio Ambiente da capital, José Reis, reforçou que a supressão das árvores foi feita após a aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAN. Quem são essas pessoas? A COMAN, da Prefeitura de Belo Horizonte, ela é composta por 2 vereadores. Um deles é Nossa, tá muito difícil de achar, cara. PBH. As 2 figuras são Flávia Borja, né, do Partido Progressista, do PP, Flávia Ferreira Borja Pinto. Se você não gostou do que aconteceu, ela é uma das responsáveis. Assim como o prefeito da cidade, né? E o outro foi Ciro Pereira, que é do PRD, Partido de Renovação Democrática. Que eu não sei nem como é que esse cara foi eleito, né? Mas ele é filho de um monte de gente importante, então você já sabe como é eleito, né? Bom, vamos à questão geral. Eles são pessoas que participam do Conselho do Meio Ambiente atual, né? E foram eles responsáveis, obviamente, com toda essa questão. O que eles fazem lá, eu não sei. Se você ler aqui o que eles já fizeram na vida, eles não têm nada de planejamento, que envolve meio ambiente, nada do gênero. Mas não vou entrar nesse mérito, vocês ficam à vontade, vou colocar a fonte
do site da própria Câmara de Belo Horizonte, da Prefeitura de Belo Horizonte. Vou colocar aqui embaixo para vocês verem e conhecerem mais sobre esses dois sujeitos aí. A reunião aconteceu na última quarta-feira, aprovou vitória para os integrantes da Secretaria a favor da prova, por 10-2. Ou seja, a grande maioria estava a favor disso aí, né? Tivemos um parecer técnico da Secretaria submetido ao Conselho Deliberativo do Coman. Na ocasião, pudemos ouvir mais de 200 participantes. Demos espaço a todos de forma aberta e transparente para se manifestarem, afirmou o chefe do meio ambiente municipal. Então a gente volta lá naquela senhora que quer aparecer da UFMG, que falou que ela não foi ouvida. Ficou lá para ser ouvida. Provavelmente essa decisão aqui não levou 2 dias, levou meses. Como a gente sabe que é a burocracia típica brasileira, né? Então, ela não foi ouvida porque ela não sentiu interesse. Agora ela está aparecendo para ficar dando palpite e só para aparecer. Ela teve oportunidade para ser ouvida, ela não quis. E ela, por ter um cargo importante dentro da diretoria de uma instituição federal de ensino dos entornos, principalmente porque tem um hospital veterinário na região, e também, se eu não me engano, tem um hospital federal, hospital de estudo, alguma coisa do gênero, né? E que é muito importante, né? Eles são importantes, mas ela precisava ter procurado informações sobre isso. Então, quer dizer, ela não vive na cidade, ela não está sabendo que o maior evento que a cidade vai ter nos últimos anos, ela não ficou sabendo. Se ela não ficou sabendo, ela é uma completa irresponsável, não deveria ter um cargo de administrativo dentro de uma das principais instituições de ensino do Brasil e com certeza a mais importante do estado de Minas Gerais, quando se trata de ensino superior. Então, aqui a gente fala, né, houve uma explicação do porquê que aconteceram essas remoções, né? Reis explicou que o corte das espécimes resultou na compensação de plantio de outras 688 novas plantas. Parece que já tinham ocorrido esses plantios, pelo que eu entendi, né? Além disso, elas deverão seguir um requisito de tamanho mínimo de 2,5 metros do solo até o primeiro galho, com no mínimo 3 galhos. As mudas serão colocadas pela regional e tudo mais. Henrique Castilho, superintendente de desenvolvimento da Prefeitura de Belo Horizonte, explicou que a retirada das árvores foi necessária para que a cidade recebesse a etapa de Stock Car, realizada no modelo circuito de rua. De acordo com ele, a demanda era que mais espécimes fossem suprimidos, mas estudos da pasta, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, determinaram que a menor quantidade já seria suficiente. Inicialmente, conforme consta em apêndice que pedia a dispensa da licença ambiental, anexado ao edital da prova, seriam cortados 90 espécimes. Agora, eu quero entender por que eles chegaram à conclusão que era necessário tirar. Eu só consigo ver a questão da segurança dos pilotos, né? Porque você pode falar assim, mas a visibilidade atrapalha as câmeras. Hoje você tem drone, hoje você filma tudo por drone, você tem drone de corrida que chega a 300 km por hora, até mais, né? Então, existem pessoas profissionais que pilotam esses drones justamente para poder fazer gravação. Então, não tem justificativa. Eu não consigo encontrar. Se você tem uma justificativa muito boa, coloca nos comentários aí. Uma das principais demandas que levaram à supressão, de acordo com o superintendente, foi a segurança dos pilotos. Eu mostrei o pessoal do rally, né, do Campeonato Mundial de Rally. Não é uma boa justificativa, né? As pessoas falam que são muitas árvores que estamos tirando. Na verdade, são poucas árvores em relação ao que precisaria tirar. A pista tem que ser aprovada por um simulador. A primeira coisa que tem que ser considerada é a segurança, não só da população, como também dos pilotos. É aquilo que eu falei, se fosse considerar a segurança da população nessa premissa em relação às árvores, deveria remover as árvores de toda a cidade. Mas isso não vai acontecer, até porque é descabida essa ideia, né? Mais intervenções. Além do corte de árvores, o projeto para a instalação do ciclo também vai incluir o recapeamento das avenidas. Isso é muito importante. Que não deveria ser custeado pela prefeitura, mas vai. Pelo menos a anterior, né? Agora fica aqui a minha pergunta. Será que vai ser feito o recapeamento dessa via pós-corrida, se necessário? Acredito que não. Mas eu também não acredito que tenha um desgaste tão grande assim ao ponto de necessitar de um recapeamento. Eu só acho que eles estão fazendo isso com muita antecedência. Para recebimento de toda a infraestrutura é necessário o recapeamento, que será o recapeamento normal que a gente já faz na cidade. Serão 3,2 km no total e nós vamos também mexer em alguns abrigos de ônibus que terão que ser realocados. Também vamos avaliar os passeios que vão ter que ser alterados, alguns sinais, semáforos no caso, ou seja, nós vamos fazer as alterações para a prova e depois acabar remontando tudo.
explicou o superintendente. Algumas coisas, né? Relocação de ponto de ônibus, eu acho pouquíssimo provável que eles vão trazer de volta, os semáforos também. Quer dizer, um semáforo ou outro até que não vai ter como, né? Mas Belo Horizonte também é a cidade dos semáforos. Manifestações, né? Aí o pessoal, cerca de 30 pessoas foram lá com passes, deixe nossas árvores em paz e fora Stock Car. Bom, quando vem um evento, eles vêm lá aparecer, porque vai dar mídia, né? Então tem um monte de gente que quer aparecer para falar, deixe nossas árvores em paz. Mas enquanto está arrancando árvores por toda a cidade todos os anos, ninguém reclama, né? Então a gente precisa ser mais coerente nesse discurso aqui. 6 dos espécimes a serem retirados do local são IPs amarelos, o que começa a corroborar mais ainda para a não remoção dessas árvores. Primeiro porque o IP, o tronco da árvore é um tronco, não é um tronco muito grosso e não muito forte também não, muito resistente não. O impacto de um veículo, principalmente de uma armação como é a proteção dos veículos de Stock Car, é capaz de arrancar uma árvore dessa sem que cause muitos danos até a própria estrutura da armação de proteção. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu já tinha dito antes. Segundo ponto é declarados imunes de corte pela legislação estadual, ou seja, eles passaram por cima de uma legislação estadual ambiental. Mas nesse governo atual, né, incluindo o governo federal, que bate recorde de queimadas, 2.000% o aumento de queimadas no Brasil. Então a gente já esperava que isso fosse acontecer e não houvesse nenhum tipo de impacto. Desses que foram arrancados, nesses 6 espécimes de IP amarelo, 2 já estavam mortos, então teriam que ser arrancados mesmo. E os outros 4 em bom estado vegetativo, conforme o relatório da Diretoria do Meio Ambiente. Aí eu levanto uma questão: será que esses 4 que estão em bom estado vegetativo vão ser replantados em outra localidade da capital? Eu endosso para que sim, eu acho que deveria, né? Coloca nos comentários o que você acha. Nessa terça-feira, a reitoria do UFMG, Sandra Goulart, em entrevista ao Estado de Minas, afirmou que o evento poderá impactar na dinâmica do campus. Entre os pontos, a reitoria cita os impactos ambientais e sonoros da realização do evento, além dos bloqueios de acesso à universidade, que terá no mínimo 2 das 6 portarias da universidade afetadas. Isso aqui é mentira, né? Isso aqui é verdade, algumas portarias ficarão afetadas, porém, aonde ocorrerá o circuito, não impacta as principais entradas da universidade. Você tem as principais entradas, tanto virado para a direção do Shopping Del Rey, para quem conhece a região, e também para Antônio Carlos. Então não vai impactar em nada nesse sentido de entrada e saída vai impactar, claro, né? Mas não é um impacto, vai impedir que as pessoas se locomovam. Isso é mentira. A universidade encaminhou um ofício à Prefeitura de Belo Horizonte para dialogar com a gestão municipal sobre a realização da corrida. Dialogar para quê? Aonde você quer chegar com essa discussão? Você quer revogar o evento? Não vai acontecer, né? Então, e você vê, eu vi uns imbecis falando sobre o pessoal que eu falei da esgotosfera, imbecil porque o pessoal não sabe conversar, né? Falando sobre os hospitais veterinários e o hospital das clínicas lá, de estudo, né? Que poderia impactar. Você vê que nem a reitora citou esses impactos. Nem a reitora citou especificamente. E na minha opinião, se houvesse esse impacto, seria de altíssima argumentabilidade, né? Seria bom embasamento para se argumentar que poderia pelo menos mudar o circuito, coisa do gênero, né? A universidade caminhou um ofício à Prefeitura de Belo Horizonte para dialogar a gestão municipal sobre a realização da corrida. A respeito dos ruídos, a PBH afirmou que os organizadores da corrida vão implantar barreiras acústicas. Um professor da universidade seria responsável por coordenar o projeto. Perfeito! Sabe que você podia fazer isso aqui ainda? Um projeto com os alunos. Assim você tem um projeto prático de uma forma para esses alunos construírem um projeto de barreira acústica de forma pública. Olha só que legal! Então, quer dizer, você consegue unificar essas áreas, né? Além disso, outra questão esclarecida pelo Executivo foi a respeito da emissão de carbono e poluentes emitidos pelos... Gente, passa 1 milhão de carros todo dia lá na porta da UFMG. Entendeu? Não é 25, 28, 30 carros da Stock Car que vai causar impacto ambiental de emissão de carbono. Pelo amor de Deus. Assim... É uma força que faz para discutir, para brigar, sabe? Não pode ficar feliz, satisfeito com nada. É gente mal amada, não é possível. Ainda segundo o município, os responsáveis pelo BH Stock Festival contrataram um escritório especializado para implantar uma política de carbono neutro, visando reduzir emissões associadas ao evento e contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. Gente,
é chovendo molhado, isso daqui é uma discussão que não faz muito sentido. Indo além, eu gostaria de falar uma parte importante aqui, que é Belo Horizonte receberá entre os dias 15 e 18 de agosto uma etapa da temporada 2024 da Stock Car. É previsto que vai ser até 2028, até a etapa de 2028, a cidade receberá o evento, se até lá nós não tivermos muitas pessoas reclamando e criando empecilhos que possam impedir com que o evento continue, né? A principal categoria do automobilismo brasileiro vai correr no circuito de rua na região da Pampulha, no entorno do estádio do Mineirão. A expectativa é que cerca de 200 milhões sejam injetados na economia da capital mineira, provavelmente no período de 5 anos. Não acredito que isso vai acontecer em um único evento. Se for em um único evento, a cidade vai ganhar R$ 1 bilhão em 5 anos. Então ficaria mais feliz ainda pela capital, não só pelo evento social, que é interessante, é cultural, o maior evento automobilístico do Brasil, né? E inserir Belo Horizonte é super importante nesse cenário. E como eu falei, dá para você incluir também zonas de estudo, pessoas que vão entrar, analistas para poder ver os impactos da corrida, não só econômica, mas social, engajamento da população, né? A própria divulgação do evento, coisa que Belo Horizonte falha miseravelmente nos seus eventos públicos e também privados, né? Bom, para esse vídeo é isso, já ficou gigantesco, espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas para as pessoas que são de Belo Horizonte, se preocupavam com essa questão. Meu nome é Rodrigo Vilhena, se curte política, já sabe, se inscreve, me dá aquela força, porque eu tô aqui nessa missão aqui e eu preciso do seu apoio. Então compartilhe com o máximo de gente possível, não precisa ser de Belo Horizonte, o engajamento já vai me ajudar, já vai trazer esse apoio que eu preciso. Beleza? Tamo junto e até a próxima.